dizer que me sinto muito alegre de estar aqui nessa noite, para juntos adorarmos e bendizer o santo nome do Senhor. Fico feliz em estar voltando nessa casa, pois, se não me falha minha memória, a última vez que eu estive aqui foi um ciclo de oração no ano de 2010. Nós estávamos ausentes aqui da cidade, estávamos ali no estado de São Paulo. Agora nós estamos de volta, mas eu tenho a certeza que Deus todo dia esteve contigo. Queridos, abra a tua Bíblia Sagrada juntamente comigo em nome de Jesus. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 12 e versículo de número 9. João, capítulo de número 12 e versículo de número 9. Quem achou, diga amém. Amém. E quem não achou, diga me espere. Aleluia. Louvado seja Deus. Leiamos a palavra do Senhor. João, capítulo número 12, versículo de número 9. Palavra de Deus que nos diz assim: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Podem tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, sabemos nós que nós temos um chamado de Deus para habitar nas mansões celestiais. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos diz que nós temos que viver em união. Eu gostaria que você olhasse para no mínimo uma pessoa que esteja do seu lado e diga para ela mais ou menos assim: do outro lado está fraco. Diga: do outro lado eu vou sentar na mesa. Novamente diga assim: do outro lado você vai sentar na mesa. Esse é o tema da palavra dessa noite. Queridos irmãos e servos do Senhor, sabemos nós que a palavra de Deus, ela tem direção, ela tem um endereço certo para as nossas vidas. Mas essa palavra é uma palavra que é meramente conhecida, ou seja, muitas das pessoas, eu tenho certeza que já ministraram essa palavra dentro desse local. Pessoas já até mesmo pronunciaram para vocês como se fosse uma palavra de ânimo, como se fosse uma palavra para encorajar a tua vida. Mas a Bíblia nos traz uma palavra que esta é verdadeira, uma palavra que traz uma história, que traz até então uma menção da vida de uma família. Família essa que habitava uma terra chamada Betânia. Bíblia Sagrada nos diz, servo do Senhor, que uma certa vez, quando Jesus, o Filho de Deus, estava caminhando sobre a face dessa terra, Jesus, por sua vez, no seu ministério terreno, lá vai Jesus caminhando, pois quando Jesus ele passava, era a total obrigação da multidão ir lhe acompanhando. Quando Jesus ia, a multidão lhe acompanhava atrás. Se até então, no dia de hoje, ou seja, na noite desse dia, se você bem observasse, Jesus ele já está aqui nesse lugar. Pois quando nós caminhamos, quando nós andamos, quando nós habitamos em um determinado local, e a Bíblia nos traz uma palavra meramente conhecida por todos, que diz: aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá no meio eu estarei. Ou seja, Jesus, antes de você chegar, ele já chegou aqui. Mas nessa noite, meu irmão, tenha a certeza que Deus vai falar contigo através da palavra. Lá vai Jesus no seu ministério terreno, caminhando até então, regressando da cidade de Jerusalém para a aldeia da Galiléia. Quando uma certa vez Jesus sabia que entre os
Jesus, ele era amigo de Lázaro, mas para uma pessoa ser amigo, ela tem que ser uma aproximação, sim, mas a Bíblia nos diz que hoje, até então já foi lido aqui nessa noite, dizendo que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto estás perto. Lázaro não foi diferente. Lázaro, ele teve uma comunhão com Jesus diferente dos teus discípulos. Lázaro teve uma comunhão com Jesus diferente das tuas irmãs. Lázaro teve uma comunhão com Jesus diferente dos teus vizinhos. Lázaro teve uma comunhão com Jesus diferente daqueles que estavam na aldeia de Betânia. A palavra Betânia quer dizer lugar de habitação, lugar ou casa de fígado, lugar até então de misericórdia, lugar até então de perseguição. Betânia quer dizer lugar de aflição. Betânia quer dizer lugar de misericórdia. Betânia quer dizer lugar de adoração. Diz minha Bíblia Sagrada, o servo de Deus, que lá estava Lázaro juntamente com teus irmãos. Lá estava Jesus chegando para estar comemorando aquela data com aquele povo. Quando Jesus chega dentro da cidade de Betânia, todos para ver Jesus. Todos estão ali percebendo que, aleluia, lá na cidade de Betânia existiria um milagre. Na cidade de Betânia existiria um milagre para ser realizado. Quando Jesus entra na cidade de Betânia, diz minha Bíblia Sagrada, servo do Senhor, que a cidade de Betânia para ver Jesus passar. Quando Jesus vai passando na cidade de Betânia, a multidão vem te acompanhando, pois quando Jesus chega na casa de Lázaro, todos para perceber, porque Jesus estava entrando naquela casa. Sabe o que é isso, meu irmão? Deixa eu te dizer nesta noite, a multidão vai chegar na tua casa, porque Jesus já chegou lá, e quando ele chegar, você vai dizer, ele já chegou aqui nesse lugar. Lá vai Jesus entrando na cidade de Betânia. A minha Bíblia diz que aquela aldeia era de Marta, de Maria e do seu irmão Lázaro. A cidade de Betânia, a aldeia de Betânia, as pessoas mais conhecidas dentro daquela aldeia tinha por nome de Lázaro, tinha por nome de Maria e tinha por nome de Marta. 3 pessoas, não tinha pai, não tinha mãe, mas tinha comunhão com o mestre chamado Jesus. Aqui nesse tempo, na cidade de Entre Rios, também não é diferente. Existem 3 pessoas que moram contigo. Deixa eu te dizer nesta noite, a primeira pessoa que mora contigo se chama o Pai. A segunda pessoa que mora contigo se chama o Filho. A terceira pessoa que mora contigo se chama o Espírito Santo de Deus. Aonde a Trindade está, o milagre é certo. Aonde a Trindade está, a multidão vem atrás. Não te preocupa pela perdimento da tua vida, mas se preocupa com o reino do céu, que é onde você está. Jesus vai te dar a tua vitória. Se 2012 foi perfeito, 2013 vai ser grande. As bênçãos na tua vida, porque Deus vai entregar na tua mãos. A Bíblia nos diz que ela é fácil, a cama dor e a seca. Me deu a seca para louvar-se a cama. Lá vai Jesus entrando naquela aldeia. Quando Jesus chama os seus discípulos para poder te acompanhar, diz na Bíblia Sagrada que lá estava tendo uma festa por nome de Páscoa. Repita comigo dizendo Páscoa. Páscoa era uma festa. Me acompanhe, por favor. Lá estava sendo comemorada a Páscoa do Senhor. Quando até então Jesus chega lá naquele lugar, diz minha Bíblia Sagrada que é colocado uma mesa. Toda festa ela tem banquete, toda festa ela tem alegria, toda festa ela tem confraternização, toda festa
João, lá está Pedro, lá está Tiago, aqueles 13 que eram mais chegados de Jesus. Eles sentam ali naquela mesa. Lá está Marta, lá está Maria e lá está seu irmão Lázaro. Jesus, quando ele chega na mesa, diz a minha Bíblia e a tua Bíblia sagrada que a um certo momento Marta estava servindo a Jesus. Ou seja, Marta pegou até então aquele alimento, chega diante de Jesus e entrega a Jesus para Jesus poder abençoar. Quando Marta está fazendo esse ato de gratidão, quando Marta está fazendo esse ato até então de alegria, juntamente com teus discípulos, juntamente com teus irmãos, diz minha Bíblia sagrada que Lázaro também ele estava sentado na mesa. Lázaro estava sentado na mesa juntamente com Jesus. Lá vem Maria, ou seja, até então com um vaso de alabastro em suas mãos. Mas diz a minha Bíblia sagrada, servo do Senhor, que ela vai mais além de todos os discípulos que estavam na mesa. Maria, ela vai mais além de todos os discípulos que estavam ali juntamente com Jesus. Maria, ela vai mais além de que teu irmão Lázaro. Maria vai mais além do que a tua irmã Marta. Maria, quando ela chega diante de Jesus, diz que a Bíblia sagrada que ela começa a se ajoelhar diante do mestre, e ela, quando até então estás ali de joelho, diz minha Bíblia sagrada que ela derrama todo o vento nos pés de Jesus, e com os seus cabelos ela começa a enxugar o pé do mestre. E quando ela está fazendo esse ato de adoração, diz a Bíblia sagrada, meu irmão, que Jesus ali é que para perceber o ato que aquela mulher está fazendo. Ou seja, ela desceu na presença de Jesus e ela chegou à presença de Jesus. Jesus, quando viu aquela mulher fazendo aquele ato de adoração, diz minha Bíblia sagrada, servo do Senhor, que quando aquela mulher está fazendo isso, Jesus para perceber aquela situação. Quando Jesus está parado naquele dia, diz minha Bíblia sagrada que ele chama os seus discípulos e diz: ora, fica olhando o que essa mulher está fazendo, porque aonde vem pecado no Evangelho vai ser lembrado esse ato de fé. A memória dessa mulher, todos que pregaram o Evangelho tem que lembrar desse ato de adoração. Mas nesta noite, meu irmão, deixa eu te dizer algo mais melhor. Você pode não ter o peito nas suas mãos, você não pode ter alabastro nas suas mãos, mas você ainda é vaso de Deus. Você não pode ter o peito nas suas mãos, você não pode ter perfume nas mãos, mas você trabalha nos teus olhos. Mas não te preocupa se Deus está vendo você grande, mas coloca o teu joelho no chão, porque Jesus ele vai ficar olhando e ele tem a adoração. Jesus ele traz a porta, ele tem a adoração. Jesus traz a porta. Esta noite não é diferente. Jesus vai te dar. Lá está o teu discípulo. Diz minha Bíblia sagrada, servo de Deus, que um certo discípulo ele chega a indagar a Jesus. O que é indagar, irmão? Indagar é, ou seja, é querer questionar, obter uma resposta. Os seus discípulos estavam indagando a Jesus naquele momento, pois aquela mulher tinha até então o nardo em suas mãos, ela tinha o alabastro em suas mãos, ela tinha todo o perfume. Diz a Bíblia sagrada, servo de Deus, que quando o perfume foi derramado diante dos pés de Jesus, toda a casa ficou cheirosa, toda a casa ficou possuída daquele perfume. Mas nesse tempo a Bíblia sagrada nos diz que nós temos o cheiro suave de Jesus. Nós somos escolhidos para fazer a diferença. Nesse tempo, meu irmão, nós temos que fazer a diferença. Diz minha Bíblia sagrada, o servo de Deus, que quando Jesus ele começa a olhar para aquele ato de fé, lá vem o discípulo, lá vem Judas e chega diante de Jesus e disse: Senhor, porque essa mulher até então gastou todo o seu perfume, nós poderíamos vender, entregar aos pobres, mas Jesus ele nunca deixou sacrifício de ninguém passar em vão. Quando Jesus ele olha para
diabo. Quando Jesus ele traz a resposta, Jesus diz mais ou menos assim, que quando aqueles pobres ele estava ali, as pessoas poderiam até então entregar o teu melhor, as pessoas poderiam entregar ali aqueles pobres o teu melhor, mas a Jesus ele não teria todo dia, pois Jesus ele ia ser entregado pela minha e pela tua vida. Quando Jesus ele olha para aqueles discípulos, diz que a vida sagrada serve de Deus, que quando aquele então Maria ela não para de beijar os teus pés, Maria não para de jogar o teu dardo sobre os teus pés, Maria não para naquele momento, mas Jesus está de olho nela. Mas ano de 2013 está chegando, eu ainda não estou entendendo essa palavra, meu irmão. Você falou tanto, mas eu não entendi. Deixa eu te dizer para que você venha entender esta noite. Ano de 2013 é ano de se quebrantar na presença de Deus. Ano de 2013 é ano de ter entregado melhor a Deus. Ano de 2013 é tempo de descer, porque quando nós descemos na presença de Deus, Deus ele se levanta no trono e diz: ali tem adorador, ali tem adoradora. Assim entra no lugar certo, igreja amigos em Cristo. Será se tem adorador nesse lugar? Levanta a mão, deixa eu ver. Jesus vai vender, Jesus vai vender, Jesus vai vender. Nós temos que voltar no combate, porque a nossa alma já recebeu as mãos de Jesus. O nardo é todo derramado nos pés de Jesus. A palavra nardo quer dizer perfume, ervas aromáticas. Nardo quer dizer perfume de ervas aromáticas. Quando ali é derramado nos pés de Jesus, diz na Bíblia Sagrada que Jesus ele fica olhando para aquela mulher mais ou menos assim, e a mulher não está parando os seus cabelos, não foi com lenço, não foi com pano, foi com os seus cabelos aqui nos pés de Jesus, enxugando. Ela beijava os pés de Jesus e começava a enxugar. Ela enxugava os pés de Jesus e começava a beijar. Quando os pés de Jesus estavam até então secos, ela pegava um nardo e jogava nos pés de Jesus novamente. E todos os discípulos dizem assim: você, mestre, o que é que está acontecendo aqui? Mestre, por que essa mulher está fazendo isso? Mestre, porque ela está até então entregando um nardo que poderia nós vendermos e entregar os pobres. Jesus disse: ora, essa mulher, ela mesma, ela está entregando para a minha vida, pois aqui os dias mais à frente eu serei sepultado. Segundo a tradição judaica, todos que eram mortos, ele teria que ser embalsamado, teria que passar o bálsamo sobre o seu corpo antes dele ir para a sepultura. Antes dele ir para a sepultura, os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes pegavam o seu bálsamo, derramavam sobre o corpo e ia entregava a sepultura. Jesus disse que os discípulos estavam com ele, mas nenhum fez esse ato. Mas a mulher por nome de Maria, por sua vez, ela entregou o seu melhor para Jesus. Ela entregou aquilo que ela tinha de melhor para o nosso mestre. Quando Jesus ele percebe que aquele ato de fé seria colocado diante da cidade de Betânia, certamente Jesus ele entrega a cidade de Betânia nas mãos de Deus. Os teus discípulos estavam te acompanhando. Jesus se ausenta da cidade de Betânia. Olha só a situação. Quando Jesus ele se ausenta da cidade de Betânia, diz na Bíblia Sagrada que cerca de 15 estados, ou seja, mais ou menos 15 quilômetros de um lugar para o outro. Jesus vai para outra aldeia. Jesus vai para a Galileia. Quando Jesus está lá adorando, quando Jesus está lá até então fazendo aquilo que Deus tinha ordenado para ti, diz que a Bíblia Sagrada que chega um mensageiro da parte de Maria, da parte de Marta, da cidade de Betânia, chega atrás de
Jesus e diz: mestre, Maria, Marta, ela mandou te trazer uma notícia. Maria e Marta, ela te mandou te trazer um recado. Jesus olha para aquele criado, mais ou menos assim, e diz: pode falar, porque eu estou te ouvindo. Quando Jesus ele começa a ouvir, a Bíblia diz que Jesus ele ouve que Maria estava em casa, Marta estava na aldeia, mas Lázaro ele estava doente. Diz minha Bíblia Sagrada que Jesus, ele querendo voltar, ele chama os seus discípulos e disse: olha, vamos permanecer aqui mais 2 dias e depois nós voltaremos para a cidade de Betânia. No período desses 2 dias, a Bíblia diz que a doença que Lázaro ele tinha, ela se agrava, ele fica pior de saúde e ele chega a padecer, ele chega a morrer. Lá está Maria chorando de joelho e Marta está esperando Jesus na beira do caminho. Maria está de joelho, adorando, orando, gemendo na presença de Deus. E Marta está esperando Jesus mais ou menos desse jeito, esperando Jesus chegar, apressada, agoniada, querendo ver o agir de Deus rapidamente. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o teu tempo. O tempo de Deus é de Deus. Se você está passando por provação, não te preocupa, pois o tempo de Deus pode chegar na tua vida nessa noite. O tempo de Deus na tua vida ele pode chegar nesse dia. Maria, ela estava orando, ela estava orando, ela estava gemendo, ela estava chorando, ela estava buscando a Deus, porque ela sabia que se ela invocasse a Deus, Deus certamente resolveria a tua situação. Se ela invocasse a Deus, Deus certamente resolveria o teu problema. Se ela invocasse a Deus, Deus entraria com providência na tua causa. Marta estava esperando Jesus, e como a Bíblia nos diz, servo de Deus, que Marta ela vê Jesus de longe, ela sai ao encontro de Jesus,